Bom dia, tudo bem? Então nós vamos começar hoje a apostila número 8, o tema número 1. A Terra é esférica, então nós vamos falar a respeito deste capítulo. Então peguem os capítulos, a apostila aí, para vocês poderem realizar as devidas anotações, tá bom? Confere, por favor? Então vamos lá. Então o formato da Terra, ele está cientificamente comprovado, né? É sabido, né, que ela se assemelha a uma esfera, né, a uma bola, mas não é perfeitamente redonda. Os geógrafos, né, dão a essa forma o nome de geóide, né? Ou seja, a visão da Terra de uma forma geral, ela se consolida, né? Antigamente não existia tecnologia, né, para ver o planeta, né, do espaço. Por isso as pessoas apenas imaginavam o formato dele, né? E acreditava, né, que era plano, né, achatado como um livro, né? Com o tempo, né, essa ideia, né, baseava-se, né, naquilo que se conseguia enxergar a olho nu, de uma forma geral, né? Até que um banhista, né, sentado na praia, por exemplo, olha para o horizonte e vê uma linha reta, né? O que dá a impressão de que a Terra ela é plana. E acaba justamente nessa linha. Como ela é muito grande, sua curvatura não é vista para quem está posicionado sobre a superfície, tá? Então, essa ideia de que a Terra é plana é mentira, tá? A Terra, ela não é plana, pelo amor de Deus, tá? Não existe mais essa teoria, pelo amor de Deus. E as embarcações que desaparecem, né, nesse horizonte, né? A ideia de que a Terra ela é plana foi contestada por filósofos, né, e astrônomos gregos com base na observação de alguns fatos, né? Um deles, bem fácil de perceber, quando chega uma determinada embarcação, né, e quando ela se afasta da costa, né, inicialmente é possível ver o casco desaparecer no horizonte. Somente desaparecem o mastro, né, e outras partes mais altas, né, desse material em questão, de uma forma geral, tá? Uma coisa importante para a gente poder observar também é a Terra com a visão vista do espaço, né? Um observador, né, distanciado da Terra, ele consegue observar o seu formato esférico, né, além das imagens obtidas por satélites. Ou seja, os astronautas, né, enviados a viagens espaciais, eles também trouxeram, né, depoimentos e fotos, né, da Terra que comprovam, né, aí, até então assim, o formato da Terra de uma forma geral. Então, é o que vai caracterizar e realmente determinar, né, essa característica da Terra plana ou não, né? Os eclipses lunares, né? Já deve ter ouvido falar, todos vocês, até nas nossas próprias aulas, né, que nós falamos sobre os eclipses, né? Os eclipses lunares talvez já tenham observado algum, né? A Lua, ela é um satélite natural da Terra, ou seja, ela gira em torno da Terra, né? E ela realiza essa translação. Em um eclipse lunar, a Terra ela fica entre o Sol e a Lua, né? Bloqueando parcialmente ou totalmente os raios solares que atingem, né, a Lua, né, ou que atingiram, né, a Lua de uma forma geral. Então, nessa situação, a sombra exercida sobre a Terra, ela acaba sendo projetada sobre a Lua. E as imagens mostram as sombras sempre de forma circular, tá? Os eclipses lunares, eles fornecem as evidências sobre o formato da Terra. E há cerca de 2.500 anos aí, os pensadores gregos já sabiam que a Lua não tinha luz própria e que ela refletia a luz solar. Ou seja, eles notaram, né, que essa sombra da Terra na Lua, ela tinha, né, sempre o formato de um arco circular. Um forte indício para a gente caracterizar aí de que a Terra era semelhante a uma esfera, tá? Então, essa é uma das características que a gente pode determinar aí. E aí a gente vai chegar na conclusão
da visão em relação às constelações. Então, em cerca de mais de 2000 anos, o filósofo grego, né, Aristóteles, ele já havia notado que a observação das constelações no céu, ela sempre depende da posição em que o observador se faz, né, e se encontra na superfície terrestre. Pois pequenas mudanças, né, de posição para o sul ou para o norte, elas acabam modificando o que se conseguiria verificar, né, o que se conseguiria ver no céu de uma forma geral. Então a constelação do Cruzeiro do Sul, por exemplo, ela pode ser vista no Brasil, lá no hemisfério sul. Já não é vista na Europa, no hemisfério norte. Ou seja, dessa forma, né, o Brasil não se observa algumas constelações visíveis no hemisfério norte, né, como a da Ursa Maior, a da Ursa Menor. Então a gente tem que começar a observar algumas características que eu consigo em um lugar e não consigo em outros lugares. Então, o círculo, né, de navegação, a gente tem que pensar assim, que a primeira circunnavegação, né, o contorno do planeta, né, chegando ao mesmo local de onde ele se partiu, né, de que se tem registro textual, de que foi realizada, né, ela sempre é iniciada pelo navegador português, Fernão de Magalhães, entre os anos de 1480 até 1521. E essa viagem de navio, né, ela se deu início lá no fim, né, o início e fim na Espanha. E ela durou, em média, 3 anos aí, né, de 3 de setembro de 1519, né, até setembro de 1522, ou seja, inúmeras outras viagens de circunnavegação já ocorreram depois da expedição de Fernão de Magalhães, né, e com diversos meios de transporte, como balão, avião, tá? Então essa é uma das características. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, só um minutinho. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, o hemisfério, tá? Hemisfério é cada uma de duas metades de uma esfera. No caso da Terra, considera-se hemisfério norte, toda a região, né? Hemisfério norte, toda, né? E a região do norte, a linha do Equador, e hemisfério sul, toda a região ao sul da linha, tá? Essa é a característica. Que mais que a gente pode falar para vocês poderem entender? Deixa eu ver se esqueci de mais algum detalhe. Eu esqueci de falar sobre o fuso horário. Conforme a posição do globo terrestre, o Sol nasce e o Sol se põe em diferentes horários, ou seja, isso ocorre por conta da curvatura da Terra, conforme o planeta realiza um movimento de rotação, e há uma alternância nos períodos em que são determinadas essas regiões terrestres, né? Das quais elas são iluminadas através dos raios solares, tá? Então é isso quem vai determinar o dia e a noite aí, bonitinho, para que a gente possa observar. Tem até um mapa para a gente poder observar, tá? Então, em outras palavras, a gente tem que pensar o quê? Que o planeta ele está dividido em 24 fusos. Cada um deles corresponde a uma variação de 1 hora em relação ao meridiano de Greenwich. Isso vocês devem ter visto muito em geografia e o professor vai explicar direitinho para vocês aí. Se não explicou, vai explicar, tá? Então vocês podem observar no mapa, por exemplo, ele mostra a divisão da Terra em 24 fusos, delimitando, né, essas linhas imaginárias traçadas de um polo a outro da Terra. Então, se vocês observarem, quando em Brasília são 3 horas da tarde, lá em Tóquio, no Japão, já são 3 horas da manhã. Em Londres e na Inglaterra, são 6 horas da tarde. Então, a gente tem uma diferença, né, com relação aos fusos horários. Isso é muito importante para que vocês possam fazer as observações, tá bom? E aí nós vamos fazer um treinozinho observando nesse mapa aí depois. Então, o nosso conteúdo de hoje era só esse, tá? Então nós conseguimos fechar esse ciclo aí, tá? Então a Terra, ela não é uma terra plana, pelo amor de Deus,
tá? Já foi comprovado isso, então ficamos por aqui nesse bate-papo. Como o tema é curtinho, nós vamos lá agora para resolvermos os exercícios de fixação. E vamos tirar as dúvidas, tá bom? Até mais. Bye, bye.